E aí, galera do curso de pré-cálculo do MiSalva, vamos dar continuidade, então fazer alguns exercícios envolvendo as funções de segundo grau, as famosas parábolas. Então a gente tem um exercício aqui, ó. Esboce o gráfico das parábolas. Esboce o gráfico das parábolas. Em azul está o gráfico de y igual a a0x² mais b0x mais c0. Então, olha só como é que funciona esse exercício. A gente tem aqui o gráfico dessa parábola em azul, em que as nossas constantes a, b e c são aqueles valores ali, a0, b0 e c0, que eu não conheço. E agora eu tenho aqui, ó, três parábolas para traçar, a parábola 1, a 2 e a 3. Em cada uma dessas, um dos coeficientes está mudando e a gente vai ver como é que a parábola em azul vai mudar também. Então vamos lá. A primeira parábola, a gente tem que o A1, ou seja, a única coisa que vai mudar nessa parábola em azul é o A aqui. O A1 é o A0 dividido por 1000, ou seja, o nosso A0 está ficando muito pequeno. O que acontece quando a gente diminui o valor do A0? Nota aqui, ó, primeiro vamos fazer uma análise rápida. Nessa parábola aqui, ó, o A0 ele é positivo, por quê? Porque a boca da parábola está para cima, então A0 é positivo. O B0 também é positivo, por quê? Porque a gente está cruzando isso aqui, ó, subindo. E o C0 também é positivo, porque ele é o ponto onde a parábola cruza o eixo X. Então tá, agora vamos lá para essas aqui. A primeira parábola eu vou desenhar em preto. O A1 é muito menor que o A0. O que isso acontece? O A, ele é aquele termo dominante da parábola. Ele vai dizer se a parábola cresce mais rápido ou menos rápido, ou mais devagar. Então, se o nosso A1 é muito menor que o A0, então a gente vai continuar com o mesmo C, ou seja, vai cortar no mesmo lugar, vai continuar com o mesmo B, porque o B vai continuar cruzando aqui, então, subindo, mas como A é menor, então a gente vai ter uma parábola muito mais deitada, digamos assim. Então a gente vai ter uma parábola mais ou menos assim, ó. Essa aqui é a primeira parábola, o A0, o A1 é muito menor que o A0. Vamos para a segunda agora. Na segunda, que eu vou desenhar em vermelho, a gente tem que o B da parábola 2, é igual a menos o B da parábola 1. Ou seja, a gente está trocando o sinal desse cara aqui. O que esse cara nos diz? Ele nos diz se a parábola está subindo ou descendo quando ela cruza. Nota que o A continua o mesmo e o C também. Então a nossa parábola 2, a gente vai ter que fazer, a gente vai transportar essa parábola em azul para cá até que a gente cruze o mesmo C, só que agora descendo. Então a minha parábola nova, ela vai ser mais ou menos assim, ó. O mesmo A, mesma inclinação, o mesmo C, só que o B agora, ó, é diferente, agora a gente cruza e está descendo em vez de estar subindo. E por fim, a gente tem uma modificação no valor do C. O C3 ele é igual a 0, que eu vou desenhar essa parábola em azul também. O que acontece quando C é igual a 0? O C é o ponto de cruzamento, então a gente só vai deslocar essa parábola em azul para baixo, então ela vai ficar mais ou menos assim. Agora sim, são as nossas três parábolas. A original era essa aqui em azul. A gente tem em preto o A muito pequeno, em vermelho o B negativo e em azul de novo o C igual a 0. Aqui é para ser o 0, não ficou bem em cima, mas é para ser o 0 ali. Então esse foi o primeiro exercício. Vamos fazer mais um agora. A gente tem aqui, ó, esse enunciado aqui. Uma ponte em forma parabólica foi construída conforme a figura. Deseja-se dobrar o tamanho da ponte sem reduzir a sua altura. Escreva as funções que representam as duas pontes. Então, olha só, aqui está a figura onde está a nossa ponte. A ponte que eu quis dizer são os cabos da ponte aqui que ficam pendurados, que nem na Golden Gate lá, por exemplo. Então, olha só, vamos escrever a função dessa ponte. Depois a gente vai dobrar a distância, dobrar o tamanho da ponte e vamos ver o que acontece com essa função. Então, se aqui a gente tem o eixo y e aqui a gente tem o eixo x, como é que fica essa função? Nota então que o c é igual a 0, porque a gente está cortando no 0, o b também é igual a 0, porque quando a gente corta a gente não está nem subindo nem descendo, então a nossa parábola é do tipo y igual a ax². Agora a gente usa um ponto aqui, ó. Esse ponto que a gente tem é o ponto x igual a d, e y igual a h. Substituindo isso aqui, a gente fica com h igual a d². Portanto, o nosso a é igual a
h sobre d quadrado. Então, isso aqui se torna y igual a h sobre d ao quadrado vezes x ao quadrado. Essa aqui é a primeira. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar essa distância. Então o nosso ponto que antes era d e h, agora vai ficar 2d. E aqui menos 2d, claro. Então, fazendo o mesmo procedimento, a gente sabe que a parábola continua sendo da forma ax², mas agora o nosso ponto é o ponto 2d e h. Então h é igual a vezes 2d ao quadrado. Isso nos dá que o a é igual a h sobre 4d. Portanto, a nossa parábola, a resposta final, é 4d ao quadrado. H sobre 4d ao quadrado vezes x ao quadrado. E aí, o que a gente pode notar? Ó? Que da primeira parábola, que era h sobre d ao quadrado, para a segunda, que é h sobre 4d ao quadrado, quando a gente dobrou a distância da ponte lá, o nosso a ficou reduzido em 4 vezes, justamente pelo a ser o termo que acompanha o quadrado lá na nossa parábola. Último exercício aqui, então. Determine a relação entre a e c para que a função y igual a x² mais x mais c não possua raízes reais. Como é que a gente faz isso aí? A gente sabe que as raízes lá da nossa parábola, da nossa função quadrática, são dadas por menos b mais ou menos a raiz do discriminante sobre 2a. O que acontece agora? A gente não tem raízes reais, aqui ó, não possui raízes reais, se o nosso delta é menor que zero. Então vamos escrever a expressão para esse delta e vamos fazer ele menor que zero. Lembrando aqui ó, que o b é igual a 1, que está aqui ó, 1 vezes x. Então a gente tem que o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, tem que ser menor que zero. Substituindo b por 1, a gente tem então 1 menor que 4ac. Dividindo isso aí por 4, a gente fica com a vezes c, tem que ser maior que 1/4. Essa é a relação que a gente estava procurando. Dado um certo valor de c, a gente sabe qual é o valor de a necessário. Você pode fazer também assim, a maior que 1 sobre 4c, por exemplo, ou o contrário, c maior que 1 sobre 4a. Essa é a relação para que a gente tenha, numa parábola em que o b é igual a 1, para que a gente não tenha raízes reais. Então esses aí foram alguns exercícios sobre funções de segundo grau. Nas próximas aulas vamos começar a analisar então as funções polinomiais, os polinômios que vão ser muito importantes no estudo do cálculo. Era isso aí então, e até lá!